Queridos irmãos, hoje é dia 20 de outubro do ano da graça de 2020. Hoje, por razões óbvias, não gravo esta nossa reflexão matinal fora de portas, porque de facto o tempo não está nada agradável, com muita chuva, vento e tempestade, mas certamente isso não é impedimento para que possamos ter proximidade com a palavra e mais uma vez sou muito grato por podermos começar logo pela manhã, voltar o nosso pensamento para aquilo que precisa de ser uma normalidade na nossa vida. O Salmo 1 lembra-nos disso, né? O meditar na palavra dia e de noite, o constante considerar no nosso coração, na nossa mente, a palavra em tudo o que ela é. E vamos, a proposta é voltarmos ao nosso, àquilo que temos feito ultimamente, que é olhar para o texto que consideramos no domingo e de alguma forma voltar a meditar sobre ele e tentar compreender alguns aspectos ainda, alguns pormenores deste texto. Amados, um dos procedimentos mais difíceis de ver, e eu ainda só tive a oportunidade de assistir uma vez a esse procedimento, mas que não deixa ninguém indiferente, não podemos ficar indiferente, é aquela situação em que numa condição, numa circunstância de paragem cardíaca, os médicos, portanto, a intervenção da medicina, do tratamento, passa por administrar à pessoa choques elétricos. E de facto é de uma violência tremenda, e o objetivo é de facto que o choque possa estimular o coração o músculo do coração para que ele volte a reagir e a trabalhar. Esse tratamento de choque, aliás, nós às vezes até usamos essa expressão, né? Um tratamento de choque, tem de facto nessa imagem uma visão muito impactante, não é? Nem sempre resulta, mas muitas vezes de facto tem um efeito prático. O músculo do coração, estimulado pela alta voltagem que lhe é administrado, reage. Não sei pormenores técnicos e científicos, mas o conhecimento empírico consegue-nos fazer perceber um pouco isso. Eu creio que este texto de Tiago, aliás, eu creio que toda a carta de Tiago é como que um choque, um choque elétrico, um tratamento de choque para a nossa vida espiritual. Tal como aqueles que administram o choque em quem está em paragem cardíaca e o fazem para benefício de quem está a necessitar, quem está ali sem vida já, com o coração parado. Obviamente olhamos para este texto e só podemos entender que é um ato de amor de Deus através de Tiago para nos abanar. E um dos aspectos que me tem chamado a atenção logo no início desta epístola é o facto de Tiago repetidamente nos lembrar: não vos deixeis enganar, não se deixem enganar. E nós bem sabemos quem é o agente de engano, desde o início, desde o Jardim do Éden. O inimigo das nossas vidas, a grande obra que ele tem sempre procurado fazer é enganar. Enganou logo no início Adão e Eva, e essa obra ele tem feito com alguns resultados. E esta expressão de Tiago precisa de nos despertar para coisas realmente importantes. E provavelmente hoje vamos estar aqui a considerar alguns aspectos mais difíceis deste texto. Não que ele não tenha palavras de esperança, como sempre tem, Deus sempre tem uma palavra de esperança, mas hoje se calhar iríamos considerar alguns aspectos que, se nós não os considerarmos, de facto
estaremos mortos, estaremos muito mal de saúde do ponto de vista espiritual. E por isso o Tiago repetidamente nos lembrar, não se deixe enganar, não se deixe enganar. O versículo 22, que nós temos considerado ou consideramos particularmente no domingo, e que na sequência daquilo que Tiago nos está a dizer, diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós próprios. E lá está, mais uma vez, esta exortação. Este pequeno versículo tem por trás de si um impacto tão grande na nossa vida que certamente precisamos de considerar de uma forma muito séria. E confesso-vos que me tem perturbado, particularmente por estes dias, voltar a ser, a receber este tratamento de choque através desta demonstração de Deus, através de Tiago. O que é que está aqui em causa, amados? O que está aqui em causa, e mais uma vez lembrar que tantas vezes nós, no nosso processo de comunicação, desvalorizamos, por diversas razões, a mensagem que nos chega. Mas é bom lembrar, amados, que aquilo que Deus nos está aqui a dizer, a fazer, não é passar mera informação. Isto não é uma informação, isto é uma exortação. E uma exortação muito séria, muito séria. Porquê? Porque não considerar e não atender àquilo que Deus nos está a dizer tem consequências realmente muito sérias. Muito sérias. E precisamos mesmo de ser abanados, de sermos chocados, para se calhar despertarmos para algo que é absolutamente essencial para a nossa vida, para a nossa sobrevivência espiritual, para a nossa relação como filhos e filhas de Deus, como discípulos. Só fazer um ponto com um versículo que lembrámos no domingo passado e que está relacionado e que vem logo no capítulo 2 e certamente lhe dedicaremos mais atenção numas próximas semanas. O versículo 17 do capítulo 2, que nos é muito conhecido: a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Quando nós pensamos aquilo que Tiago nos está a dizer, que nós precisamos não ser só ouvintes, mas precisamos ser praticantes da palavra, e mais uma vez lembrar que não é fazer qualquer coisa, é praticar a palavra que nos foi implantada no nosso coração, que nos regenerou, que nos dá uma nova vida. Tiago ali está a dizer que, bom, a realidade é que se não o fizermos, então a nossa fé está morta. E permitam-me uma pergunta. O que é que acontece a alguém que tem uma fé morta? Que tipo de relação é que nós temos com Deus? Se nós sabemos que a base, o fundamento do nosso relacionamento com Deus é uma experiência de fé. João, no capítulo, na primeira carta, na primeira carta de João, capítulo 3, a partir do versículo 7, vem mais uma vez juntar este conceito de não nos deixarmos enganar e dar-nos uma visão do que é que Tiago nos está aqui também a dizer, e é obviamente complementar. 1 João 3, 7 diz: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Por outras palavras, amados, precisamos deixar de ser só ouvintes e praticantes. Porquê? Porque o que está em causa é realmente algo muito sério. É a nossa própria identidade enquanto filhos ou não filhos de Deus.
Amados, certamente ao longo desta semana vamos poder também considerar seriamente a palavra de esperança que está, obviamente, sempre presente no Evangelho e nas exortações de Deus e que de alguma forma nós já lembramos. Mas hoje queria deixar para todos nós como que este choque elétrico para nos despertar. Deixemos de nos enganar, porque se nós não pusermos em prática uma forma vivida aquilo que Deus nos está a ordenar, a nossa fé é morta e, como nós bem sabemos, é impossível ter relação com Deus sem fé. Amados, deixando esta exortação para os nossos corações e orando para que o Senhor nos ajude na intimidade a procurá-lo e em ouvi-lo e a permitir que Ele intervenha na nossa vida, desejando um dia muito abençoado, uma semana muito abençoada. Ficamos na expectativa dessa intervenção de Deus e dessa busca e dessa determinação que obviamente vai passar por agirmos seriamente. Então a todos, meus queridos irmãos, um forte e muito carinhoso abraço e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.